Boa noite, Panzi. Fala, Álvaro, boa noite, um abraço. Acompanhou o jogo ontem? Acompanhei. Gostou? Gostei depois das mudanças do Filipão, aliás, muito inteligentes, né? Bela leitura de jogo do Filipão e que me surpreenderam positivamente, mas fui surpreendido pelas mudanças do Filipão. Ele não queria ver o que aconteceria com o Atlético jogando com aquele time reserva do Internacional, que ele também não conhecia? E é normal não conhecer o time reserva do Internacional? No caso do Inter, o Álvaro, o time era reserva, mas a maneira de jogar é a mesma da equipe titular e, sinceramente, o Filipão não errou com o time do Atlético que ele escalou inicialmente. Era o Atlético que vinha jogando, que vinha dando certo, com 2 volantes, com o Pedrinho como um articulador, com Pavon e Paulinho pelos lados do campo e o Hulk como um centroavante. Só que a maneira com a qual o Inter se postou em campo, essa maneira acabou tirando o Atlético de perto do gol do adversário, do Internacional. O Hulk jogou a 40, 50 metros de distância, Paulinho e Pavon atrás da linha do Pedrinho, um jogo que não favorecia o Pedrinho. E aí o Filipão fez a leitura. O que o Pedrinho precisa? O Pedrinho nos últimos jogos... Isso que eu ia te perguntar, porque quando você fala um jogo que não favorecia o Pedrinho, obviamente, aquele que está ouvindo a gente não tem a obrigação de saber o que favorece o Pedrinho. Exatamente. O que é um jogo que favorece o Pedrinho? O Pedrinho ter a oportunidade de encontrar um dos pontas para um passe em profundidade, para achar um jogador nas costas da zaga adversária, como fez com o Paulinho, para tabelar com o centroavante, como já fez com o Hulk e outras oportunidades. O gol contra o Cuiabá, por exemplo, uma bola que sai do Pedrinho pro Paulinho, pro Hulk e volta pro Paulinho. O Pedrinho encontrando os atacantes à frente da linha da bola, perto do gol adversário. O gol do Atlético contra o Botafogo, o Pedrinho no lançamento encontrando o atacante nas costas da zaga adversária. Contra o Inter empurrou o Atlético de tal maneira que o Hulk estava jogando no meio de campo. Paulinho e Pavon estavam jogando, marcando a subida dos laterais do Internacional. Então, quando o Pedrinho pegava essa bola, ele não tinha com quem jogar. Ele tinha que tocar para trás. Então, era um jogo que não favorecia o Pedrinho, que é o jogador para cadenciar, que é um passe diferente, uma bola de profundidade, que a gente chama de pifar o atacante. Não era um jogo favorável. O Filipão fez essa leitura. E aí, o que me surpreendeu? O Filipão abriu mão do esquema que ele gosta, que é o 4-2-3-1, 2 volantes, um articulador, 2 pontas e o centroavante. Ele pega e volta para o segundo tempo, espelhado no Internacional. E ele mesmo falou isso na coletiva, naquele 4-1-2-3 do Cudê, 4-1-3-2, perdão, do Eduardo Cudê. E aí acaba dificultando o jogo do Inter, que saía com 3 jogadores, passou a ter Hulk e Paulinho na marcação desses 3 jogadores de saída de bola, mais 3 jogadores na segunda linha de meio de campo e apenas o Batalha como o primeiro volante. Muda o jogo do Atlético, tira o conforto do Internacional, que ainda começou bem no segundo tempo, obrigou o Everson a fazer uma grande defesa. Aliás, não fosse o Everson, não teria adiantado nada o Filipão fazer as trocas, porque o Atlético teria perdido o jogo. Então foram defesas, mais um jogo de defesas que deram pontos ao Atlético. Mas com as alterações, o Igor Gomes entrou muito bem. A ideia de colocar o Edenilson pelo lado de campo, dando mais força pelo lado direito, funcionou perfeitamente. E o Alan Franco também entrou muito bem no jogo. Aí a coisa mudou, o jogo virou. O Atlético equilibrou a partida, tivemos jogo na segunda etapa. Então me surpreendeu o Filipão sair um pouco daquilo, do habitual dele, de sistema tático de jogo. E um segundo tempo, tivemos jogo, o Atlético fez o 2-0, o Inter também teve oportunidades de bom jogo mesmo. Nós tivemos o segundo tempo, porque a primeira etapa só uma equipe jogou, só o Internacional. O Atlético assistiu os reservas do Inter coletivamente funcionarem muito melhor. E eu repito, não fosse o Everson, o Atlético não teria saído com vitória.